Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Com vocês, o painel Protagonismo, com a empreendedora, escritora e advogada pós-graduada em Compliance e Anticorrupção, Gardênia Bonato. A sócia fundadora da Clínica Life, médica e empreendedora, Érica Guerra. E o CEO da Parter Educacional, Ednei Quaresma. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. E agora estamos com dois convidados remotos, a Érica e o Ednei. Eu sou a Gardênia e convido agora o Ednei para começar o nosso bate-papo sobre protagonismo. Olá, Gardênia, tudo bem? Olá, Érica. Um prazer enorme estar aqui no nosso Summit Êxito de Empreendedorismo. Mais um ano que eu estou aqui com vocês palestrando e muito feliz com o tema que nós trouxemos no dia de hoje, o protagonismo. Eu fiquei muito contente em falar de protagonismo porque o protagonismo vem das nossas atitudes. Então, eu comecei a entender o meu protagonismo muito cedo,
aos 17 anos eu comecei minha vida empreendedora. E hoje já passo aí dos 20 anos empreendendo, de maneira formal, já são 21 anos como empresário, né, assinando algum CNPJ, e eu trouxe esse protagonismo da minha família, obviamente, aprendi em casa com minha mãe, com meu pai, esses princípios de tomar atitude, de entender as decisões diárias que o livre-arbítrio nos traz. Então, esse protagonismo me fez chegar hoje, para você entender um pouquinho quem é o Edney Quaresma, eu tenho negócios da área educacional, colégio, faculdade, pós-graduação, cursos de inglês, internacionalização dos estudos também. Então, hoje nós atuamos em 4 países, são mais de 50 cidades atendidas e já atendemos mais de 40 mil alunos nas nossas operações. Isso me deixa muito feliz porque a educação ela também planta a semente do protagonismo dentro da vida das pessoas. A gente fala muito de transformar a vida das pessoas por meio da educação, mas é a educação que planta a semente do protagonismo na cabeça das pessoas. E esse protagonismo também me fez criar um curso nos últimos anos para compartilhar um pouco da minha história, da minha vida e do meu conhecimento como empreendedor, como gestor de empresas. E eu criei um curso chamado Gestão Rocket, que eu tenho aí algumas dezenas de mentorandos, profissionais, empreendedores, que eu ajudo no dia a dia como mentor, que participam dos meus cursos, das minhas imersões aqui no norte do país. Eu moro numa cidade bem ao lado de Belém, chamada Castanhal, e é daqui que tem meu núcleo de gestão, inclusive coordenando as minhas operações na Grécia, nos Estados Unidos, no México e todo o Brasil. Fico muito contente de ter um time de protagonistas aqui também, cuidando do interior do Brasil para várias cidades do nosso país. Gardênia, eu tenho aqui um tempinho para explanar, mas no meio disso eu também queria interagir com vocês, se for possível, para que o nosso bate-papo fique mais interessante. Eu trabalho com algumas dezenas de mulheres e eu queria falar rapidamente sobre protagonismo feminino. Para vocês terem uma ideia, todas as minhas líderes, todas as minhas gerentes, gestoras de operação, gestora de marketing, gestora financeira, todas são mulheres. Isso, se a gente pensar na década de 70, começo da década de 80, isso era bem difícil. E eu tenho aqui 2 doutoras, né, que depois vão se apresentar, que também têm o protagonismo na veia, mulheres empreendedoras, mulheres de fibra. Inclusive, a Érica, aqui na região norte, no nordeste do Brasil. Então, o protagonismo, para que fique muito claro o meu conceito de protagonismo vem do nosso livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio, inclusive, a religião discute muito sobre esse tema. Na minha concepção, nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a ação de tomar decisões diariamente. Então, você decide às 5 horas da manhã se você quer acordar cedo, levantar da cama ou não, se você quer ficar um pouco mais ali na cama, curtindo, de repente, a esposa, o marido. Você decide se você vai continuar naquele emprego, se ele está te fazendo bem, se ele está te fazendo mal. Você decide se você vai iniciar um regime, dar prosseguimento a ele ou não. Então, entenda que o livre-arbítrio ele está na nossa vida em todos os momentos. E é muito bacana trabalhar com um grupo de mulheres como eu trabalho, porque elas deixam isso muito claro. São mulheres protagonistas e que me ajudam diariamente a lembrar que eu também tenho que tomar essas decisões. E aí aproveito, dentro desse meu tempo aqui de explanação, para perguntar para vocês duas, do ponto de vista do protagonismo feminino, eu queria ouvir primeiro a Gardênia, como que você, Gardênia, eu já ouvi um pouco da tua história, te conhecendo dentro do Instituto Êxito, como que você enxerga o protagonismo feminino, né? Dado esse exemplo que eu trouxe aqui para esse momento, onde todas as mulheres gerentes, gestoras,
são mulheres? Obrigada pela pergunta. Acho que atualmente o tema protagonismo da mulher está sendo mais falado do que nunca antes na história. E não poderia ser diferente, porque eu acho que a mulher em si tem uma resistência para a força muito grande, para a dor muito grande. A mulher, estando em cargos de liderança, traz uma nova visão. Em ambientes antes que eram estritamente masculinizados, hoje a mulher ela traz uma nova visão, de certo modo mais suave, uma visão mais ampla, porque a mulher ela consegue realmente fazer várias coisas ao mesmo tempo, e ela está vindo com toda essa força que já está dentro dela. A mulher, quando ela é mãe, a mulher, quando ela é empresária, ela agrega muito na sociedade. Eu acredito muito na força da união do feminino e do masculino. Muito ao contrário do que a gente está falando hoje, né? Mulher versus homem. Eu acho que não. Acho que são inteligências diferentes, são forças diferentes. E uma empresa, uma instituição, inclusive uma instituição família, com a união do polo feminino e masculino, eu acho que tende a crescer muito mais. E as mulheres, elas realmente estão tendo essa consciência da força que a gente tem, porque a mulher não é à toa. Eu acho que Deus fez a mulher para gerar um ser, né, para passar por um parto e tudo mais. A gente tem uma resistência para a dor muito maior do que muitas mulheres pensam. Então, a gente está se apropriando disso, e eu acredito muito no que eu disse, da união do feminino e do masculino, para a gente construir aí uma nova geração muito mais integrada e muito mais realizadora. Legal. Érica, querida, doutora, já nós conhecemos aí, somos veteranos aí do êxito, né? E sempre um prazer falar com a Érica. Me fala também rapidinho o teu ponto de vista sobre o protagonismo feminino especificamente. Vamos lá. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou Érica Guerra, sou médica, sou aqui do Nordeste. E aí eu acho o seguinte: a mulher, ela tem um poder de ser protagonista muitas vezes maior do que o dos homens. Por quê? Pelo fato dela ser estimulada à resiliência desde muito cedo. Pelo menos aqui na minha região, Nordeste, ainda existe, e imagine anos atrás, muita diferença de criação, muita diferença do que pode e o que não pode entre homens e mulheres. Então, quando a gente já nasce com esse espírito de vida, de luta, porque protagonismo é isso. Protagonismo ele vem da junção de protos, que é principal, e agonistas, que é lutador. Então, quando você já vem com esse espírito de protagonista dentro de você, ou seja, você é o lutador principal em busca dos seus objetivos, então a mulher ela tem um certo estímulo a ser mais resiliente desde muito cedo. Porque para o homem é assim, para a mulher é assado. Para o homem é assim, para a mulher é assado. E quando a gente já vem com esse estímulo de protagonismo, a gente já vai tentando escapar um pouco dessa carga, desse peso, né? E eu digo que a gente é estimulado a ser resiliente desde muito cedo. Então, isso traz uma força enorme, como a Gardênia já falou. A gente consegue ser muito mais forte desde muito cedo. E a gente tem uma resistência à dor, ao sofrimento muito maior. Então, eu digo assim, não tem nada que não venha que a gente não consiga resolver, que a gente não consiga dar conta. Mas aí, o que é que eu entendo hoje, tá? Eu entendo que quanto mais a gente busca o autoconhecimento, e eu acho que a diferença na minha vida é o autoconhecimento. Porque quando você entende realmente o que você quer, você escapa desse sofrimento, dessa dor. Porque você vai traçar um rumo muito mais direcionado. Não é porque alguém quer, não é porque fulano quer, não é porque a sociedade quer, não é porque você viu que ali deu certo e eu vou fazer. Então, quando a gente entende realmente o que é que move a gente, o que é que faz bem a gente, o que é que faz mal a gente consegue assumir essa postura de ir atrás dos nossos objetivos
com muito mais êxito, né? Com muito mais resolutibilidade. Então, eu acho que é isso, é a junção da resiliência com exatamente entender o que é que a gente quer, o que é que a gente busca. Então, isso leva a gente muito mais longe. Perfeito. Essas duas visões que vocês trouxeram, que eu quero deixar como grande recado aqui sobre protagonismo para as pessoas. Eu sou um cara, apesar de ter nascido em São Paulo, mas eu moro no norte do Brasil a minha vida inteira e resolvi ser protagonista como empreendedor, protagonista da minha vida, quebrando algumas barreiras, como, por exemplo, empreender no norte do Brasil e conseguir expandir esse negócio para outras cidades do Brasil e alguns lugares do mundo, tendo dificuldade de encontrar mão de obra, tendo dificuldade até mesmo de internet. Hoje começou a melhorar, mas há algum tempo a rede de internet no norte do Brasil era bastante precária. Então, fora todas as outras dificuldades que não faz sentido eu ficar linkando aqui. Mas eu resolvi tomar a atitude de ir lá e fazer. Então, acho que o protagonismo, você assumir ser o agente principal de transformação, independe, para você que está aqui no Summit Êxito com a gente, independe de sexo, gênero, de região geográfica. A Érica colocou de forma brilhante, né? E é um negócio que a gente vê muito aqui no norte e no nordeste do país, que ainda tem uma sociedade um pouco mais conservadora, onde as mulheres realmente precisam ser muito resilientes, tem que provar para a sociedade o seu valor e muitas vezes se impor. Assim como a Gardênia trouxe já de uma cultura mais dos que eu enxergo muito mais forte no Sudeste, onde o homem e a mulher se somam, e é isso que eu acredito, né? Eu sou o diretor da minha empresa, mas a minha mulher, que está comigo há 17 anos, é a minha diretora também, diretora financeira, que trabalha ali no dia a dia na gestão da empresa, e essa soma é que faz com que esse protagonismo do homem e da mulher entregue um resultado. Então, você que quer entender um pouco melhor o protagonismo, a primeira chave que você tem que virar na sua cabeça é que não existe lugar, não existe dificuldade estrutural, não existem pessoas que podem te parar. Porque o protagonismo é você assumir essa responsabilidade e tomar a decisão de ir lá e fazer. E se der errado, aprende e faz de novo. Deu errado, aprende e faz de novo, que uma hora você vai conseguir sentir o sucesso na sua vida, seja ele o sucesso familiar, o sucesso profissional, sucesso espiritual, como você quiser interpretar isso. O protagonismo está dentro de você, aqui dentro da sua mente. Perfeito, Ednei. A sua fala me veio... Você falou muito sobre responsabilidade, né? E o protagonismo, ele exige da gente a autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? É responsabilidade sobre si mesmo. Por exemplo, até juridicamente, as crianças, os incapazes, eles não são responsáveis, muitas vezes, pelos próprios atos, né? Por exemplo, uma criança, se ela danificar um patrimônio, quem vai ser o responsável financeiro daquilo? Vai ser um adulto responsável. Quem vai assinar uma viagem? Um adulto responsável. A partir do momento em que você está na vida adulta, você que está nos assistindo aqui, o responsável é você mesmo. Então, o que acontece? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Se a sua vida não está da forma que você gostaria hoje, a autorresponsabilidade disso é toda sua. Foi o que nós estávamos falando. Não existe, eu moro em um país que não é bom, tem muitas pessoas aqui de outros países até que nos assistem, da África, enfim. Eu moro numa cidade que não me dá oportunidades. A frase típica do vitimista é: não me deram oportunidade, né? Os meus pais não me ajudaram, o meu chefe, o governo, os impostos. Então, assim, a partir do momento que você está na vida adulta, principalmente, né, como protagonista, como empreendedor responsável por outras vidas, por outras famílias, não existe terceirização da culpa. Então, tudo que está na sua vida hoje, de bom e de ruim, a responsabilidade é toda sua.
Mas, como eu disse, isso pode ser uma notícia boa como uma ruim. Boa por quê? Se está tudo bem, se a sua empresa está crescendo, se a sua vida está progredindo, parabéns, isso é mérito seu. Se não, se está tudo ruim, ok, é tudo responsabilidade sua também. Só que a boa notícia é, se é sua responsabilidade, então está nas suas mãos mudar. É tirar as pessoas dessa cultura vitimista, né? Eu vejo muito no Brasil, a gente tem muita reclamação, independente de qual governo esteja no momento, tem muita crítica ao governo, que o país é difícil de empreender, a gente escuta muito isso. Mas quem decide sair dessa posição de esperar algo externo se torna o responsável da própria história, e daí vem a autorresponsabilidade. E a gente também estava falando sobre a capacidade feminina de dor, né? A capacidade, só que eu digo, além da capacidade feminina de dor, a capacidade de qualquer empreendedor de suportar dor. Vocês já repararam que na palavra empreendedor tem dor? Tem dor, faz parte do jogo. Não adianta. Se você quer enriquecer, se você quer prosperar sem dor, procure, não que não vá ter dor nenhuma, né? Mas procure um emprego. Porque o empreendedor vai ter dor todos os dias. A nossa jornada é muito mais feita de dor, de resolver problema, de se sacrificar, de colocar a nossa própria vida pessoal em segundo plano, os nossos próprios investimentos, às vezes, em segundo plano. É mais dor do que êxito, eu digo, no dia a dia. Eu, particularmente, não acredito naquela coisa. Faça o que você gosta todo dia, todo tempo. Que você vai fazer o que você gosta e não vai trabalhar dia nenhum. Não, você pode fazer a coisa que você mais gosta do mundo, mas se você colocar o pé no chão, vai ter dor em algum momento. Então, é sair dessa posição, né, sem autorresponsabilidade, como eu disse. Na vida adulta, na vida do empreendedor, tem dor, tem sofrimento, mas isso é muito bom, porque vocês já devem ter conhecido alguém na vida que não teve nenhum problema. Eu gosto sempre de brincar até com os meus amigos. Gente que não teve nenhum problema na vida se torna uma pessoa besta, uma pessoa sem capacidade de progredir. É o problema que torna a gente interessante, é o problema que torna a gente forte. E o que acontece? A gente até falou muito aqui no Êxito sobre antifragilidade, né? Sobre resiliência e antifragilidade. É um conceito que eu quero trazer aqui rapidamente. A antifragilidade nada mais é do que eu ser atingida por um problema e voltar mais forte. O termo vem da mitologia, de um ser que tinha uma cabeça e vem uma pessoa e corta a cabeça dele. Quantas vezes na nossa jornada a gente sente que alguém está tentando cortar a nossa cabeça ou que algum projeto não deu certo e a gente acha que a gente perdeu a cabeça, que a gente perdeu a força? Só que o conceito de antifragilidade é eu volto com 3 cabeças. Então, o problema, a dor, o sofrimento me tornou uma pessoa mais forte. E o que eu quero dizer? A cada vez que eu volto com 3 cabeças, a cada vez que eu volto mais forte, eu me torno mais difícil de ser atingida. Então, se você está passando por algum problema, se você acha que não tem solução, agradeça, porque é isso que vai fazer diferença lá na frente, de você sentar perante uma grande negociação, perante uma grande oportunidade e estar forte, estar preparado para estar ali e ser realmente o protagonista. Então, é esse o recado que eu quero deixar aqui, para a gente que é empreendedor passar a gostar da dor, passar a gostar do problema. Eu gosto muito do conceito do esporte aplicado no empreendedorismo, assim. Faço esporte desde que me entendo por gente e aquele conceito do esporte, do atleta, né? No pain, no gain. A gente gosta de chegar lá, de pegar peso, de se sentir mais forte, de sentir que o seu corpo, por exemplo, atingiu uma velocidade maior para quem corre. Aquela sensação, você passou por aquela dor toda e no final você chega e fala, eu consegui, eu estou mais forte, eu estou crescendo. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Então, o meu conselho para quem está começando ou para quem já está lá na frente, mas está num momento difícil da vida, é não fugir da dor.
é encarar, é aprender a gostar e se sentir muito mais forte a cada vitória, né? Ou a cada derrota, enfim. Porque a vitória nada mais é do que uma sucessão de derrotas de que você não desistiu. Não existe perdedor, existe desistente. Então, a dor, ela tem que ser a nossa amiga nessa jornada empreendedora e a gente gostar de ter orgulho, né? Tem coisa mais bonita do que você assistir uma entrevista de um grande empresário, por exemplo, e ele contar toda aquela trajetória que ele passou? Então, vamos fazer as pazes com a nossa jornada, com o nosso caminho, aprender a gostar e cada vez mais uma coisa que te atingia hoje, daqui a 10 anos não vai atingir. É uma evolução constante. Então, eu passo por essa fase 1, é como um videogame, eu passo por essa fase 1, o que me atingia hoje na fase 5 não vai me atingir e eu vou ficando cada vez mais forte e cada vez crescendo mais. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, já que eu estou falando desse orgulho, né, que muitos empresários têm e a gente admira muitas pessoas aqui no Êxito por conta dessa trajetória de vitórias. Queria saber se na vida de vocês teve algum momento que a gente chama de ponto de inflexão, algum momento que você teve que sentir realmente que sou eu comigo mesmo, eu tenho que ser protagonista e lá na frente isso aqui vai fazer diferença e realmente fez. Eu estava aqui aguardando a doutora Érica falar, mas então eu vou tomar a palavra. Eu tive, obviamente, como todos nós, eu tive muitos pontos de inflexão na minha vida, mas no empreendedorismo, eu acho que o grande ponto de inflexão na minha vida foi quando eu olhei para o ensino à distância, né, para o modelo híbrido de aprendizagem, que lá em 2006 as pessoas nem falavam disso. E eu resolvi investir nesse segmento. No primeiro momento deu tudo muito errado, claro, né? com cursos de graduação e pós-graduação à distância, mas, como você disse, né? Eu até anotei, Gardênia, vitória é uma sucessão de derrotas que é o sucesso. Cadê? Vitória é uma sucessão de derrotas que você não desistiu, né? Ou seja, você vai apanhando, mas você não desiste, você vai caindo, você não desiste, e aí você alcança a vitória. E assim aconteceu. Foi meu grande ponto de inflexão na minha carreira profissional, na minha carreira como empreendedor. Foi lá em 2006, 2007, quando eu não desisti desse modelo de ensino à distância, desse modelo híbrido, mesmo com uma internet péssima no Brasil, consegui emplacar os projetos naquele momento, criar uma grande rede de ensino aqui na região norte do Brasil, e aí realmente as portas do mundo se abriram para mim. Esse que é o legal, né? Você fala, lá atrás eu não desisti e hoje eu estou aqui contando essa história. Se você, naquele momento lá atrás, tivesse caído no vitimismo, comigo não dá certo. Isso é até uma coisa infantilizada, né? Parece que precisa dar atenção de alguém para vir te salvar. Comigo não dá certo, com todo mundo dá certo, comigo não dá. Não estava aqui hoje contando essa história de sucesso, não estava aqui hoje no êxito, não estava aqui hoje prosperando e trazendo lição para outras pessoas. Parabéns. E a doutora Érica? Eu achei ótima essa sua pergunta, Gardênia, porque aí eu vou aproveitar o gancho e já vou começar a minha fala, tá? Porque isso que você perguntou combina muito com o que eu já queria trazer para cá, que foram dois grandes, vamos dizer assim, pontos de inflexão, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito incomodada, ou seja, eu não era acomodada. Então, eu percebo claramente que desde cedo, desde que eu me entendo de gente, como a gente costuma dizer aqui, sempre o que me movia muito era o que eu não quero. Então, eu não quero isso, então eu vou me movendo para não ter isso, né? Então, era a dor que me movia, aquilo que você trouxe. Esse lugar aqui não me cabe, tá doendo, tá sofrido, vou embora. Então, ir atrás do que eu queria nesse sentido, fugindo do que eu não queria. Então, desde adolescente, eu já dava aulas particulares,
Depois eu fui bandeirinha no Autódromo de Caruaru, né? Eu era a única menina de lá, então foi um tempo muito bom, era muito legal, eu adorava sábados e domingos. A gente ia para o treino e no domingo era a corrida e era super bom porque eu interagia com outras pessoas, enfim. Então, o que eu precisasse realmente trabalhar para sobreviver, né? Graças a Deus. Mas o que é que eu não queria? Eu não queria ser 100% dependente. Então, eu queria uma certa autonomia e aí, desde cedo, eu procurei uma forma de ter alguma autonomia, né? E graças a Deus, meus pais eram tranquilos e sempre me estimularam a ir atrás dos meus objetivos, dos meus desejos, né? E depois, mesmo sendo médica, eu também nunca tive uma carteira assinada, né? Eu já mudei de ramo na medicina, agora eu já estou em outros rumos. Então, uma coisa que sempre me moveu era isso, não quero isso, então sempre fui indo. Mas agora, eu acho que eu consegui fazer um upgrade nessa questão de ser protagonista realmente da minha vida, não só na área profissional, não só na área de carreira, mas nas outras áreas também, porque protagonismo é isso, gente. Não é só você ser um protagonista na sua carreira. Você tem que ser protagonista no seu relacionamento, você tem que ser protagonista na sua família, você tem que ser protagonista nas suas amizades, você tem que ser protagonista na sua espiritualidade. Então, o outro grande ponto de inflexão, na verdade, foi investir muito no autoconhecimento. Então, eu posso dizer que hoje eu estou indo exatamente para onde eu quero. É diferente de antes, que antes eu fugia de onde eu não queria estar. E isso deu certo por muito tempo. Mas é um caminho muito mais sofrido, é um caminho muito mais doloroso, é um caminho muito mais árduo. E aí, depois de um tempo, que já faz uns 4 anos que eu estou investindo muito, gente, nessa área de autoconhecimento, então hoje eu consigo ter uma velocidade de crescimento muito mais rápido e com muito menos sacrifício e com muito mais resolutibilidade do que eu tinha antes. Então, eu acho que a grande virada que me trouxe mais sucesso e mais rapidamente foi ter o autoconhecimento. Por quê? Eu resolvi 2 problemas. Primeiro, o problema de estar sempre fugindo de onde eu não queria estar. E facilita o processo no sentido do que é muito mais rápido você trilhar um caminho que você quer, porque você realmente quer, do que trilhar um caminho, porque deu certo para uma pessoa, porque a sociedade diz que é para ser assim, porque fulano já fez isso, deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Trilhar um caminho do outro dá muito mais trabalho do que criar um caminho realmente, verdadeiramente seu, que está realmente dentro de você. E é impressionante quando você decide trilhar esse caminho, como tudo se encaixa muito mais rápido e muito mais fácil, né? Eu acho que na minha vida como protagonista, graças a Deus eu me considero uma protagonista desde cedo, mas o que fez a grande diferença foi realmente isso. Trilhar exatamente o caminho que eu quero, que está dentro de mim, que me move. A diferença é gigante, gente. Eu realmente queria trazer isso para vocês, que se tem uma coisa que pode acelerar e facilitar a sua vida como protagonista em todas as áreas, é essa, é o autoconhecimento. Perfeito, Érica. O autoconhecimento na minha jornada pessoal e profissional também foi importantíssimo. Tem até algumas pessoas que brincam, né? Mas autoajuda funciona, autoconhecimento? Porque até um tempo atrás tinha um certo preconceito, né? Com autoajuda e autoconhecimento. E eu falo, funciona. Porque não é pejorativo você conhecer a você mesmo. Você vai conviver com você o resto da vida. Você tem que saber como você funciona. Muito mais do que o mundo externo. Você se conhecer, você saber também a sua relação com o mundo externo, como isso vai acontecer, para onde você está indo. E o autoconhecimento ele é fundamental para quem quer prosperar. E a sua fala, Érica, me remeteu muito a uma coisa que tem 2 tipos de dor, né? Aquela dor que eu sou forte para suportar porque está doendo muito, que foi o que você falou, antes eu estava em algum lugar, eu não queria estar ali, eu ia para outro para fugir. Hoje não.
Esse para mim é um primeiro conceito. Um segundo conceito é eu suportar a dor pelas minhas escolhas. Eu sou forte não para sofrer, eu sou forte para crescer. Não para ficar apenas sofrendo por sofrer, nessa fuga, né? Que muitas pessoas, até no empreendedorismo, tem uma grande parcela no Brasil que empreende por necessidade, não por escolha. E essas pessoas estão nessa primeira categoria. Ela é forte para fugir da dor. E eu acredito que quando a gente ultrapassa esse conceito, ou essa fase da vida que, às vezes, infelizmente, muitas pessoas são obrigadas a passar ou por necessidade ou por falta de autoconhecimento, vem esse segundo momento, que é eu sou forte para construir isso. Você escolhe, às vezes você está até bem, está tudo bem na sua vida, mas você escolhe se autodesafiar para um objetivo maior. E aí você vai ter que ser mais forte. Eu acho essa progressão muito bela, que foi o que eu falei. O que te atingia 5 anos atrás não te atinge hoje. Você já está numa outra escala, né, de evolução. E assim sucessivamente, porque se a gente para de almejar o nosso crescimento, se a gente para de vislumbrar coisas maiores, a gente perde o sentido, né? Ednei, mais algum comentário? Eu queria fazer um comentário em cima da fala da Érica e sua, e tenho algumas coisas que eu anoto aqui para poder facilitar aqui meu raciocínio, e eu queria comentar com vocês e até pedir a opinião de vocês, porque o protagonismo e o vitimismo, né, são totalmente antagônicos, né? Eu estava aqui refletindo durante a fala da Érica que em momento algum ao longo dessa jornada ela se vitimizou, mesmo nos pequenos momentos em que ela ia ser bandeirinha de um autódromo, né, de um esporte que é muito masculino, né? A gente vê muitos pilotos de carro, e mesmo assim ela estava lá como a única mulher, e ela conta isso, se divertir, com um sentimento de diversão, né, Érica? Na hora que você falou isso, eu percebi que você sorriu, né? Parece assim que a tua memória te trouxe coisas boas em relação a isso. E a maioria das meninas, ou a maioria não, mas uma parte das meninas queria até estar ali, mas se vitimizar, não, isso não é para mim, isso é coisa de homem, eu não posso estar ali, né? E esse protagonismo ele já vem de dentro da gente. E eu estava refletindo que até mesmo numa peça teatral, né, é muito difícil na hora um escritor conseguir colocar o protagonista sendo a vítima da história durante toda a história. Mesmo quando isso acontece, ao final ele dá uma reviravolta e aí fecha com o que a Gardênia colocou, né? Ele não é um forte para fugir da dor, né? Ele foi ali sofrendo quanto vítima, não porque se vitimizava, mas porque no contexto era colocado como vítima, e ao final ele soma esses esforços para crescer e emergir ali na. Então, até mesmo no teatro, no cinema, a gente percebe que essa nossa fala aqui, todos os comentários, são a realidade que os filmes mostram e que a realidade que nós vivenciamos durante toda a nossa vida. Eu estou muito feliz com esse tema, e o vitimismo, para eu completar minha fala, eu acho que é o principal elemento destruidor de sonho das pessoas. Quando as pessoas querem realizar, elas se colocam na posição de protagonistas e estão preparadas mentalmente para encarar o desafio. Mas, infelizmente, no Brasil, eu vejo que a maioria das pessoas se coloca como vítima e acaba destruindo o seu sonho e terceirizando a culpa. Então, você que está assistindo a gente hoje no Summit Êxito, faça uma reflexão profunda, e essa reflexão vem principalmente de você conhecer as suas crenças, as suas limitações, e parar de dizer que ler livro de autoajuda é bobagem. Não. Faça cursos de autoajuda, de autoconhecimento. Em 2014, eu fiz o IBC, né? O IBC, o Instituto Brasileiro lá do nosso grande mentor Zé Roberto Marques, e foi uma grande virada de chave. Eu era um empreendedor que me achava muito, sabe? Me achava a última cerejinha ali do bolo, e no IBC, lá na formação de coach, eu percebi o quanto eu poderia ser
infinitamente melhor, e isso foi mais um ponto de inflexão na minha vida através do autoconhecimento. Perfeito, são tantas considerações importantes. Parabéns pela sua jornada. Vocês já fizeram que formações, o que vocês já fizeram nesse segmento de autoconhecimento para realmente marcar esse protagonismo assim tão forte na vida de vocês? Doutora Érica, pode responder primeiro? Então, eu tenho uma certa vantagem porque eu sou médica, né? Então, assim, eu tenho vários cursos de terapeuta, realmente, na área de neurofisiologia. Então, na verdade, eu comecei a fazer os cursos para tentar ajudar o paciente de alguma forma, não que eu fosse necessariamente aplicar todas as técnicas nele, mas quando você tem esse conhecimento, você dá uma pincelada aqui, outra ali, e você consegue ajudar de uma maneira mais completa, né, mais integral o teu paciente. E aí, acabou que, como eu tive várias graduações na área de neurofisiologia, né, de acessar a mente, de acessar as emoções, eu acabei que hoje eu pratico como se fosse tomar água, fazer atividade física, todos os dias eu faço alguma técnica de autorreflexão, né? De adentrar dentro de mim mesma e entender de verdade o que é que eu quero até para aquele dia. Então, isso é tão bom, isso é maravilhoso. Se a gente tivesse a oportunidade de todo dia ter pelo menos 15 minutos de um olhar profundo para dentro de si, isso facilita o nosso dia a dia de maneira incrível. Né? E eu tento sempre, uma vez no ano, ter uma imersão de pelo menos uma semana para, tipo assim, planejar o próximo ano de dentro para fora, não de fora para dentro. Hoje eu digo assim, eu não quero mais saber o que o mundo quer de mim. Eu quero saber o que é que eu quero para o mundo. E aí é mágico, é fantástico. Perfeito, Érica. E parabéns também por, como médica, estar buscando esses conhecimentos e aplicar isso nas pessoas, porque é muito importante a gente, o pessoal que está em casa, se cercar de profissionais competentes e com essa visão mais integral, né, do ser humano, tanto os médicos como psicólogos, coaches. É sempre bom a gente buscar estar acompanhado de profissionais competentes, como a doutora Érica está aqui conosco. E eu também sempre busquei várias formas de me melhorar, mas tem uma coisa que agora está muito em voga, né, que é chamado o milagre da manhã. Eu acho que eu já faço o chamado milagre da manhã intuitivamente há muitos anos. Eu já tenho eu preciso ter um momento comigo mesma, de preferência pela manhã, voltado para alimentação, meditação, yoga. São várias coisas muito minhas e que melhoram muito o meu desempenho e melhoram muito a minha capacidade de relacionamento no meu dia a dia com outras pessoas. Eu acho buscar implementar na rotina mesmo, ali todos os dias, pequenos hábitos de melhora. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas buscam um grande ponto de virada, uma grande bala de prata, né? Esses momentos podem existir? Podem, já existiram comigo, já existiram, mas o que efetivamente vai fazer diferença ao longo prazo é o hábito diário. Então, eu procuro hoje muito me policiar e me autopoliciar e autogerenciar no dia a dia, que é isso que vai fazer diferença no longo prazo. E estamos chegando ao fim. Muito, muito obrigada. E eu gostaria de deixar um recado final, que é para quem está em casa, como nós estávamos falando do exemplo da doutora Guerra, ser capaz de suportar a dor para alcançar algo maior. Não é nem suportar a dor. Eu acho que a gente chega numa escala de crescimento que é de escolher a dor. Eu escolho estar mais forte, eu escolho um novo desafio. E isso passa a ser prazeroso. Igual quando ela vai contar a história da bandeirinha, ou eu vou contar uma história minha que eu passei lá atrás, eu falo rindo. E daqui a 20 anos eu vou contar o que está acontecendo hoje e vou contar rindo. Porque se tudo der certo e tudo vai dar, eu vou estar numa outra escala de evolução. E essa é a graça da vida.
E mais uma coisa, a gente estava falando de cinema, de teatro, né? Hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, as pessoas, você que está em casa, às vezes olha a vida daquela celebridade, ou você assiste aquele filme e acha que, nossa, a vida daquela pessoa é especial porque ela está fazendo algo muito importante. E, às vezes, vocês já repararam que, às vezes, o protagonista do filme, ele tem uma vida comum? Ele é um atendente, ele é uma pessoa que mora num lugar desprivilegiado e a gente assiste aquilo lá na tela de cinema e acha enorme. E não. Às vezes, a pessoa que está me assistindo aí do outro lado, ela pode se imaginar como sendo o protagonista de um filme, e ela é o filme da própria vida dela. Porque todas as funções, todas as pessoas, elas são importantes para a sociedade. Eu falo que o protagonista é a pessoa que amadureceu. A gente nasce olhando para o nosso próprio umbigo, né? Então, quando a gente levanta a cabeça e vai olhar para o todo, você está servindo. Então, o protagonismo, ele não é você ser egoísta. Eu faço, eu assumo, que muitos empreendedores na imaturidade às vezes têm, né? Eu sou o importante, porque você está aqui, ó, olhando para baixo. Então, a partir do momento que a gente levanta a cabeça, olha para a sociedade e vê como a gente pode ser útil para essa sociedade, aí sim a gente vai estar sendo protagonista de verdade. Esse é o meu recado final. Alguém gostaria de deixar mais algum recado? Eu adorei essa fala, Gardênia, fenomenal, e essa comparação de que a gente olha para o umbigo. Eu me vi isso, como eu falei, e depois de cursos de autoformação, eu realmente olhei o mundo com outros olhos. E então, o meu recado final é para você que busca ser um pouco mais protagonista da sua vida, é que você tome cuidado com as pequenas escolhas do seu dia a dia. São nessas pequenas escolhas do dia a dia que vão residir o protagonismo da sua vida. Você está ali numa fila e vê alguém precisando pagar a conta mais rápido que você, se é que isso ainda acontece. E às vezes você não toma a atitude de ajudar aquela pessoa que está precisando naquele momento. Você decide que você vai tirar férias, que você vai se dedicar durante 30 dias à sua família, 15 dias à sua família, à sua vida, mas no meio das férias você a interrompe por algum outro projeto que você está inserido e você deixa aquele planejamento da sua família, da sua vida, de conhecimento de si próprio para depois. Então, são essas pequenas decisões do dia a dia, da rotina, perdão, é que fazem a diferença no protagonismo da tua vida. Perfeito, é o jogo do longo prazo, né? Porque eu falo que a mudança, a gente muda. Eu mudo aqui, eu mudo ali. Eu vou mudar. Segunda-feira eu mudei. Isso é só mudar. Transformar é manter isso no longo prazo, dia após dia. Eu vou me transformar no que eu quero. E a gente se transforma no que a gente quiser. É só não desistir. É um dia depois do outro no longo prazo. Doutora Érica vai fazer o nosso fechamento. Agradecimento especial a todo mundo que está nos assistindo. Agora é com a doutora Érica. Exatamente. Meu recado final é falar como eu estou feliz em poder ter ajudado, né, com meus colegas Edney e Gardênia, a vocês realmente conseguirem melhorar como protagonistas das vidas de vocês, né? Eu tenho uma missão de ajudar como médica, como pessoa, adoro ajudar a melhorar vidas e eu estou muito feliz com o resultado desse painel da gente. Aproveitem, usem, abusem e pratiquem, como a Gardênia falou aí, no dia a dia, a longo prazo, como a Dinei falou, nas pequenas decisões, nas grandes decisões. É isso, gente. Vamos praticar, porque a gente pode ser protagonista cada vez melhor das nossas vidas e assim também a gente consegue influenciar a vida de outras pessoas como inspiração e como facilitador para essas pessoas também que estão ao nosso redor. Muito obrigada aí e o recado é esse: pratiquem. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente até aqui.
E lembra disso todos os dias. Mudar, a gente muda e na semana que vem não tem mais. Então é consistência e longo prazo, porque quem não desiste, quem se mantém no propósito que escolheu, vai chegar. A questão é quando vai chegar. Só não desistir, porque uma hora você vai chegar lá. Fala pessoal, você sabia que enquanto eu e você estamos lutando para conquistar os nossos sonhos, há muitas pessoas que estão lutando para conquistar seus direitos mínimos de ser quem elas são? Então você, com o papel de líder e gestor na sua empresa, o que você tem feito para organizar a sua empresa para que todos caibam nela e ninguém fique de fora?